Escute com a máxima atenção cada palavra que eu vou te dizer agora. E, por favor, elimine qualquer distração ao seu redor, porque o que eu vou compartilhar com você neste momento é a linha definitiva que separa a vida que você tem levado até hoje daquela vida extraordinária que você nasceu para viver. E eu não digo isso da boca para fora, pois durante 25 anos eu dediquei cada dia da minha vida a estudar a cabeça de mais de 500 dos homens mais ricos e poderosos da América, tentando descobrir o que eles tinham em comum. E eu descobri algo tão profundo, mas ao mesmo tempo tão simples, que ficou escondido da maioria das pessoas que lutam todos os dias contra a falta de dinheiro, o fracasso e a tristeza. E entenda que homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison não eram seres de outro planeta, mas todos eles tinham um segredo, um ritual matinal que ligava o motor do sucesso na mente deles, antes mesmo de colocarem os pés no chão frio do quarto. E eu te pergunto, como é que você acorda todo dia? Será que não é com os mesmos pensamentos de preocupação, aquele medo de não ter dinheiro, aquelas dúvidas se você é bom o suficiente, e aí você levanta da cama já se sentindo derrotado, com a cabeça cheia dos problemas de ontem? E essa é a pobreza mental que ataca 98% das pessoas, e é o motivo exato pelo qual elas continuam presas a uma vida de desespero silencioso. Mas hoje, agora mesmo enquanto você ouve a minha voz, essa corrente vai ser quebrada para sempre. Porque o que você diria se eu te contasse que os primeiros 5 minutos, depois que você abre os olhos, decidem se você vai vencer ou perder aquele dia? E o que você pensaria se eu te mostrasse que toda grande fortuna, toda grande conquista, tudo o que mudou o mundo, começou não dentro de um escritório ou de uma fábrica, mas naqueles momentos quietos da manhã, quando uma mente decidida falou certas palavras com fé total e certeza absoluta, porque a sua mente funciona como uma estação de rádio que envia e recebe sinais. E quando você fala palavras com emoção forte e fé, você está enviando um comando direto para o seu subconsciente, que é a parte da sua mente que controla tudo. E isso não é apenas teoria, é um fato científico comprovado. Pois o seu subconsciente não faz perguntas, ele não duvida, ele simplesmente aceita o que você diz com sentimento e começa a trabalhar na hora para transformar aquilo em realidade na sua vida. E grandes homens sabiam disso e usavam isso a seu favor. Todas as manhãs, antes do sol nascer, eles declaravam o que queriam com tanta força que até a presença deles mudava. E por muito tempo você foi vítima da sua própria preguiça de pensar, deixando sua mente correr solta, como um cavalo selvagem, levando você para onde o medo quisesse. Mas as 11 frases que eu vou te entregar agora são como as rédeas para domar esse cavalo, e elas vão te dar o controle total sobre a sua mente e, consequentemente, sobre a sua vida inteira. E preste atenção, porque isso não é apenas pensamento positivo. Essas frases são a essência do sucesso, tirada da vida real de quem construiu impérios do nada. E cada frase é uma chave que abre uma porta diferente na sua cabeça. E a transformação que te espera precisa só de 2 coisas. Primeiro, que você fale essas frases toda manhã, sem falhar nenhum dia. E segundo, que você fale com fé e emoção. Porque palavras sem sentimento não valem nada. Mas quando você mistura essas palavras com o fogo da crença, você cria uma força capaz de mudar tudo. Então, se prepare, porque você vai aprender agora o ritual que separa os mestres da vida de suas vítimas. E a primeira frase fundamental é:
Eu sou o mestre do meu destino. E deixe essas palavras entrarem fundo na sua cabeça, porque elas têm o poder de te tirar do fundo do poço e te levar ao topo. Pois eu conheci um homem que tinha perdido tudo: o negócio, o dinheiro, a confiança. E ele sentou na minha frente, chorando, achando que o mundo estava contra ele. E eu dei a ele só essas palavras e disse para ele repetir toda manhã, com toda a força que ele tivesse. E 6 meses depois, ele voltou para me agradecer, porque não só tinha recuperado o que perdeu, mas tinha ganhado o dobro. Pois a maioria das pessoas acha que são folhas levadas pelo vento, culpando o governo, a economia, a família, tudo e todos, menos a única pessoa que tem o poder, que são elas mesmas. Mas eu te digo agora que você não é vítima do destino. Você é o autor dele. E cada coisa na sua vida hoje é resultado do que você pensou ontem. E quando você diz, eu sou o mestre do meu destino, você planta sementes de poder e possibilidade. E a segunda frase é, meu objetivo principal guia todas as minhas ações. E essas palavras são o começo de tudo, porque sem um objetivo claro, você é como um barco sem leme, boiando para onde a maré levar, mas com um propósito firme. Você vira um míssil teleguiado indo direto para o alvo. E muita gente falha na vida porque nunca decide exatamente o que quer. Elas têm desejos, mas não têm um objetivo definido e gastam energia atirando para todo lado e não saem do lugar. Pense naquele homem que queria ser sócio de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, mas tinha um desejo ardente e sabia exatamente o que queria. E toda manhã ele declarava que ia trabalhar com Edison. E anos depois, ele ficou rico como sócio dele, porque seu objetivo era claro. E seu subconsciente trabalhou dia e noite para fazer isso acontecer. Então, toda manhã, quando você falar essa frase, imagine seu objetivo já alcançado. Sinta a alegria de ter conseguido, porque sua mente não sabe a diferença entre o que é real e o que você imagina com força. E a terceira frase é, eu tenho dentro de mim todo o poder que preciso. E pare um pouco para pensar nisso. Você foi ensinado a achar que tem limites, que precisa de ajuda de fora para vencer. Mas eu te digo que você já tem tudo o que precisa aí dentro da sua cabeça. Olhe para Thomas Edison, que teve apenas 3 meses de escola e virou o maior inventor da história, porque descobriu que podia acessar uma inteligência maior dentro dele mesmo, e a pessoa comum usa muito pouco da capacidade da mente. Imagine que você está usando só uma pontinha do seu potencial, mas o poder está lá, esperando você dar a ordem, e a dúvida é o que bloqueia esse poder. Mas quando você afirma que tem o poder, você derruba essa barreira e libera sua sabedoria. E a quarta frase é, hoje eu vou fazer mais do que a minha obrigação. E esse princípio fabricou mais milionários do que qualquer outra coisa. E é tão simples que muita gente ignora. Mas a maioria das pessoas faz só o básico, só o que são pagas para fazer, e depois reclamam que a oportunidade nunca chega. Mas existe uma lei na vida que diz que quando você faz mais do que esperam de você, você recebe de volta muito mais do que deu. E isso é matemática pura. O funcionário que faz mais do que o chefe pede, acaba sendo promovido. O comerciante que atende melhor do que o cliente espera, ganha lealdade. Mas quem fica olhando para o relógio louco para ir embora, vai ficar na base da pirâmide para sempre amargo e sem dinheiro, pois fazer mais não é se matar de trabalhar, é colocar qualidade e entusiasmo em tudo. E quando você faz isso, você brilha no meio da multidão medíocre. E o sucesso vira questão de tempo.
E agora, antes de eu te entregar as próximas chaves que vão mudar sua vida, eu preciso que você faça um compromisso sério com o seu futuro. Se você está sentindo que essas palavras estão tocando a sua alma e acordando o gigante dentro de você, eu quero que você pare agora e clique no botão de inscrever-se aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque quem está inscrito aqui está recebendo o mapa do Tesouro da Mente. E se você quer fazer parte dessa tribo de vencedores, esmague o botão do like agora mesmo, para mostrar para o universo que você está pronto para receber mais, e vamos selar esse pacto. Agora, vá nos comentários e escreva o seguinte decreto com toda a sua fé: eu comando o meu destino e aceito a riqueza. Escreva isso agora. Eu comando o meu destino e aceito a riqueza, porque ao escrever, você materializa o seu pensamento. E agora que você já firmou esse compromisso, vamos continuar com a quinta frase que diz: eu atraio riqueza servindo os outros. E isso destrói aquela mentira de que, para ficar rico, tem que passar a perna em alguém, pois toda grande fortuna de verdade foi construída ajudando pessoas. E o tamanho da sua recompensa vai ser sempre igual ao tanto que você ajuda os outros. Pense nos homens mais ricos. Eles ficaram ricos facilitando a vida das pessoas, criando coisas que todo mundo precisava a preços que podiam pagar. E o dinheiro é só um símbolo de agradecimento pelo serviço que você prestou. Ele corre para a mão de quem gera valor e foge da mão de quem só quer tirar vantagem. E essa é a lei da compensação. E você não consegue enganar essa lei. Quem tenta ganhar sem dar nada em troca, acaba caindo. Mas quem foca em servir, acaba subindo. E quando você afirma toda manhã que atrai riqueza servindo, você começa a enxergar oportunidades de ajudar em todo lugar. E isso abre portas que estavam fechadas. A sexta frase é fundamental e diz: eu transformo todo fracasso em um degrau para subir. E escute bem, porque isso vai te libertar do medo de errar, pois cada problema, cada erro, carrega junto uma semente de algo bom. E isso é fato provado por todo mundo que venceu. Veja quantas vezes grandes líderes perderam eleições ou faliram negócios antes de chegarem ao topo. Eles não pararam, porque entenderam que o fracasso não é o fim, é só a vida te ensinando o que não funciona. É a vida te preparando, te deixando mais forte. E tem gente que desiste quando está a 1 metro do ouro, a 1 passo da vitória, porque o problema parece grande demais. Mas eu te digo que não existe fracasso permanente, só existe desistência. O fracasso é temporário, é uma lição, e sua mente tem o poder mágico de transformar coisa ruim em coisa boa. Então, quando você diz essa frase, você programa seu cérebro para procurar a vantagem no meio do problema. E você para de ter medo de cair, porque sabe que vai levantar mais forte. E a sétima frase é: eu construo meu sucesso com paciência e persistência. E no mundo de hoje, onde todo mundo quer tudo para ontem, isso foi esquecido. Mas o sucesso de verdade é construído, tijolo por tijolo, dia após dia, e não existe mágica, não existe atalho. É um processo de construção, e quem tenta pular etapas acaba caindo. Pense numa grande construção, ela demora tempo, dá trabalho, tem imprevistos, mas quem constrói não desiste. E a paciência é entender que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E não dá para colher se você acabou de plantar. E a persistência é o que faz o talento valer a pena. Porque o mundo está cheio de gente talentosa que fracassou, gente inteligente que é pobre, mas a pessoa persistente vence sempre. E a impaciência destrói sonhos, faz você desistir na hora.
Então, toda manhã, ao dizer isso, você se vacina contra a pressa e se alinha com o tempo certo das coisas. A 8ª frase é: minha mente está fechada para tudo o que é negativo e sua mente é um jardim. Se você deixar jogarem lixo nela, vai nascer lixo. Se deixar plantarem medo, vai nascer medo. E o mundo está cheio de gente que vai dizer que você não consegue, que vai dar errado, porque elas deram errado e querem companhia. Mas você precisa ser o porteiro da sua mente e não deixar esse lixo entrar. Lembre-se de quando grandes inventores foram chamados de loucos, porque queriam criar coisas que hoje a gente usa todo dia. Se eles tivessem dado ouvidos aos negativos, nós estaríamos na Idade da Pedra. Então, proteja sua mente quando alguém vier com negatividade. Substitua na hora por um pensamento de fé e possibilidade. E a 9ª frase é: eu agradeço por este dia e pelas oportunidades, pois a gratidão é um ímã que atrai mais coisas boas. E o que você foca, cresce. Se você foca na falta, tem mais falta. Se foca no problema, tem mais problema. Mas se você agradece pelo que já tem, por menor que seja, você cria um clima mental que atrai mais bênçãos. E isso não é misticismo, é lei da mente. E quem reclama só atrai motivo para reclamar, mas quem agradece atrai motivo para sorrir. E quando você começa o dia agradecendo, o seu cérebro começa a caçar oportunidades que você nem via antes. Oportunidades de ganhar, de crescer, de ser feliz. A 10ª frase é: eu ajo com decisão e coragem hoje, pois a dúvida e a demora para agir mataram mais sonhos do que qualquer outra coisa. E enquanto você pensa demais, a vida passa. Enquanto você espera a hora perfeita, o outro vai lá e faz. E gente de sucesso decide rápido e muda de ideia. Devagar, gente fracassada demora uma vida para decidir e muda de ideia a cada 5 minutos. E o universo gosta de quem tem atitude, e o medo faz você travar. Faz você ter medo de escolher errado. Mas não existe escolha errada. Só existe aprendizado. A única escolha errada é não escolher nada. Ficar parado com medo? Então haja mesmo com medo, porque a coragem é um músculo que fica forte quando a gente usa. E a 11ª e última frase é: eu estou me tornando a pessoa que nasci para ser. E isso resume tudo, porque o sucesso não é só ter coisas, é ser alguém melhor. E você nasceu com talentos únicos que precisam ser usados. E seu dever na vida é evoluir, crescer, aprender. E se você não está crescendo, está morrendo por dentro. E todo dia é uma chance de ser um pouquinho melhor, de ler uma página, de aprender uma coisa nova, de superar um defeito. E quando você declara isso, você assume o compromisso de não ser medíocre, de não aceitar menos do que você pode ser. E agora eu vou te ensinar como fazer esse ritual funcionar de verdade. Não é para fazer de qualquer jeito. Enquanto toma café com pressa, acorde 30 minutos mais cedo todo dia. E se você não pode acordar 30 minutos mais cedo para mudar sua vida, então você não quer mudar de verdade. Vá para um lugar quieto, onde ninguém te atrapalhe. Fique na frente do espelho e olhe dentro dos seus olhos. Isso é muito importante, porque os olhos são a janela da alma. E fale cada uma dessas 11 frases em voz alta, com toda a emoção. Que você conseguir, coloque força na voz, coloque fé. Repita cada frase 3 vezes e sinta o significado delas. E depois, fique em silêncio por uns 5 minutos, deixando aquilo assentar na sua mente. E você precisa fazer isso por 30 dias seguidos, sem pular, nenhum se pular. Comece do zero, porque sua mente precisa desse tempo para ser reprogramada. E depois de 30 dias, você vai ver que seus pensamentos mudaram.
seu comportamento mudou e os resultados vão começar a aparecer. E não se engane achando que é simples demais, porque as maiores verdades são simples. O difícil é ter disciplina para fazer. Então, comece amanhã mesmo. Prepare seu espaço. Escreva as frases e decida assumir o controle da sua mente. Porque se você não controlar sua mente, alguém vai controlar por você e o plano dos outros para você nunca é bom. E agora preste muita atenção, porque chegamos ao momento final da sua decisão. Você tem em mãos as chaves que abriram as portas para os maiores homens da história. E a única diferença entre você e eles é o que você vai fazer nos próximos minutos. Então, se você chegou até aqui, é porque você faz parte da minoria que não desiste. E eu quero ver quem são os verdadeiros vencedores. Deixe o seu like final. Se você aceita o desafio de mudar de vida, compartilhe esse vídeo agora com aquela pessoa que você quer ver no topo, junto com você. Porque o sucesso é melhor quando é compartilhado. E para carimbar o seu passaporte para essa nova vida, deixe o decreto final nos comentários. Escreva com toda a força do seu coração. Hoje começa a minha nova vida e eu vou vencer. Escreva para o universo ler. Hoje começa a minha nova vida e eu vou vencer. As correntes que te prendiam à mediocridade já estão se quebrando amanhã de manhã. Quando você acordar e falar essas palavras, o mundo vai começar a mudar ao seu redor. Agora levante-se e vá construir o seu império. A sua nova vida começa agora.